paz do Senhor Jesus, povo de Deus, nós chegamos no estudo da 7ª carta enviada à igreja de Laodiceia. O apóstolo João, depois que ele tem a visão com o Senhor Jesus, ele então escreve as 7 cartas para as 7 igrejas na Ásia. E diz assim essa carta para a igreja de Laodiceia: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios, para que possas ver. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Povo de Deus, esta carta endereçada à igreja de Laodiceia traz uma reflexão para todos nós, filhos, filhas do Senhor. Povo de Deus, o Senhor está dizendo que esta igreja, que este povo era um povo que não estava cumprindo a sua função de igreja. Era uma igreja indiferente às necessidades da comunidade daquela época. Eu sei as tuas obras. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu coração, que nem és frio nem quente. Queridos, o Senhor está dizendo que Ele iria vomitar essa igreja, porque eram pessoas que não tinham influência alguma naquela comunidade, naquela região, ou seja, não faziam a diferença. Qual é a função da igreja? Esse texto, ele traz para a nossa geração uma reflexão. Por que nós somos igreja? Qual é a função da igreja na terra? Por que o Senhor, Ele firmou as colunas da igreja? Por que o apóstolo Paulo trabalhou na construção das igrejas, ou auxiliou, ou ajudou na sua época? Qual é a função? Qual é a minha função
no corpo de Cristo? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Eu tenho ouvido algumas pessoas, de forma equivocada, dizendo que na igreja existem cargos. Na igreja do Senhor Jesus existem funções. Assim como nós que somos membros de um corpo, assim como no nosso corpo, cada órgão tem a sua função. O coração tem uma função específica, os pulmões têm uma função específica, os nossos rins, o nosso intestino, o nosso sangue. Assim também, nós, como filhos e filhas do Senhor, temos funções e não cargos. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora para refletir o que nós estamos fazendo dentro da nossa família, que é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro sacerdócio. O que nós estamos fazendo dentro das igrejas? Festas, comemorações, elas são importantes. Nós precisamos ter momentos de comunhão. E esses momentos trazem, união, unidade, nos aproximam, nos dão oportunidade para nos conhecermos melhor, conversarmos. Mas não é essa a função da igreja. A função da igreja está fora das quatro paredes. É observar, verificar quem está passando fome, quem está sentindo frio, quem está desempregado, quem está nos hospitais, quem está abandonado nos asilos, quem está precisando de uma visita nos orfanatos. Essa é a função da igreja. E nós estamos cumprindo com as nossas funções. Nós somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Não temos cargos. O mais importante não é ter nome, não é ter posição, não é ser líder. O mais importante é que o Senhor olhe para cada um de nós e veja e perceba que nós não estamos sendo indiferentes ao sofrimento alheio, à dor do outro, à necessidade do nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz: eu sei as tuas obras, ou seja, eu conheço você. Eu estou vendo a igreja, eu estou percebendo, eu estou sentindo. Assim porque és morno, ou seja, não é frio e também não é quente. És morno. A igreja de Laodiceia estava morta. Muitos crentes estavam bem de vida, eram bem-sucedidos. Eles estavam numa condição: eu tenho riquezas, eu tenho recursos, eu tenho minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu salário, eu tenho uma boa condição, eu tenho amigos, tá tudo bem. Queridos, queridas, não é pecado ter uma boa casa, ter um bom carro, ter conforto. Todos aqueles que trabalham de forma lícita, todos aqueles que acreditam, que estudam, que batalham, merecem gozar do melhor desta terra. O Senhor já nos deu uma terra que emana leite e mel. Nós precisamos realmente lutar, nós precisamos conquistar. Mas isso não é o mais importante. Nós precisamos entender que os dias maus também virão. Os dias difíceis virão para todos. Os dias difíceis, os dias de lutas, os dias de chuvas, de tempestades, chegam para todos. Para ímpios, para pessoas justas, para as pessoas boas. Todos nós temos os dias de sol
e os dias de chuva. Então nós precisamos uns dos outros. Por isso nós somos o povo de Deus. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos trabalhar juntos, pensar juntos, como irmãos. E de fato entendermos que nós somos passageiros, nós estamos passando, é uma viagem, a nossa vida é efêmera, tudo isso vai ficar. Hoje foi o sepultamento do meu tio e padrinho, Sebastião, e eu estava naquele momento do sepultamento, aquele momento de reflexões junto com os meus irmãos, com os familiares, com os amigos. Eu estava pensando, quando eu tinha meus 13, 14 anos, foram eles que me levaram para a Igreja Metodista Betel, em Campo Grande. Foram eles. Foi a minha madrinha Ruth e meu padrinho Sebastião. E eu achava muito chato, Aqueles cultos eram muito chatos, de fato. Eu era uma criança, eu era uma adolescente. Os cultos não tinham uma motivação, uma linguagem própria na época para um adolescente, para um juvenil. Mas ali eles lançaram uma semente na minha vida, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo o Senhor pelo padrinho, pelo tio que eu tive, pela minha madrinha que está viva, que é uma guerreira. Eu louvo o Senhor pela vida dele, que foi um evangelista incansável no reino de Deus. Foi um amigo, foi um pai, foi um esposo, foi um servo de Deus, um grande homem, um grande homem. E hoje Deus trouxe à minha memória que a nossa vida é passageira. Nós somos passageiros, estamos de passagem. E o dia, quando chegar, naquele dia, quando chegar a nossa hora, que o Senhor nos chamar pelo nome, nós vamos deixar a bela casa, o belo carro, a família, as nossas vestes, tudo vai ficar. Os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo vai ficar. Então é muito importante hoje tomar a melhor e a maior decisão da nossa vida, que é reconhecer que precisamos do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Reconhecer que somos frágeis, reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Nós não temos o controle do tempo, nós não temos o controle de nada. Quando a enfermidade bate a porta, quando o desemprego bate a porta, quando a separação, o divórcio, quando o luto bate a porta, o único que pode mudar a história, o único que pode nos socorrer é o Senhor Jesus. E para aqueles que dormem, meu padrinho dormiu no Senhor, voltou para a casa do Pai, ele não está morto, ele apenas dorme. Aqueles que aceitam o convite, o Senhor Jesus disse que ele está batendo a porta, ele está batendo agora aí no seu coração. Esse é um convite para você. Você que ainda não reconheceu publicamente o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu único Salvador. Hoje ele está batendo aí a porta do seu coração. E se você o aceitar, você nunca morrerá. Ainda que o seu corpo físico se desfaleça, lá na eternidade você viverá na casa do Pai, eternamente, louvando e bendizendo ao Senhor. Queridos e queridas, sejamos uma igreja viva, uma igreja que faz a diferença,
uma igreja que influencia, uma igreja onde as pessoas olhem e sintam o desejo de entrar, de estar, de adorar ao Senhor, onde o culto seja para o Senhor e não para as pessoas, onde os louvores sejam para o Senhor, sejam louvores de gratidão, de exaltação a Deus, onde os louvores não sejam para os homens. Que tudo na nossa vida venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós não somos como a igreja de Laodiceia, nós não somos mornos, nós somos um povo aquecido pelo amor, pela alegria, pela chama viva do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Se você hoje aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, você terá essa chama viva na sua vida, no seu coração. E o Espírito Santo vai estar com você todos os dias, nos momentos de sol e nos momentos de chuva. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te dê paz, te conceda saúde, te conceda a alegria do Espírito Santo. Um forte abraço, queridos e queridas.